Eu sou Edileia Bagatin, atualmente eu sou professora associada e livre-docente do Departamento de Dermatologia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, mas eu tenho uma trajetória longa, eu não fui aluna da Escola Paulista, não fiz graduação aqui. Eu nasci no interior do estado de São Paulo, em Sorocaba, numa família humilde, pai alfaiate, mãe costureira, mas que sempre valorizaram a educação. Vai estudar, vai estudar, vai estudar, era o que a gente ouvia todos os dias. Eu tenho um irmão mais velho, 8 anos mais velho, que acabou também fazendo medicina, e eu acho que de ver o meu irmão, a alegria dele, ele gostava muito, eu resolvi também fazer, porque eu acabei entrando na faculdade no mesmo ano em que ele se formou, porque ele levou 2 anos para entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade, eu fiz toda a minha vida escolar em Sorocaba, toda a vida em escola pública, e quando eu terminei o colégio, e no ano que eu estava, na época era colegial, que a gente chamava, no ano que eu estava no 3º colegial, eu já fiz cursinho, eu ia para a escola de manhã, fazia cursinho à noite, e aí eu passei em 3 faculdades, lá em Sorocaba mesmo, que é da PUC São Paulo, em Taubaté e em Jundiaí. E, obviamente, o sonho de todo mundo é entrar numa escola pública aqui em São Paulo. O sonho sempre era USP, Paulista, Santa Casa, Ribeirão Preto, Campinas. Então, eu queria fazer mais um ano de cursinho para tentar uma dessas escolas, mas meu pai disse que não tinha cabimento, que eu já estava dentro de uma faculdade que ficava no quintal da minha casa, que eu não teria despesa, embora a faculdade fosse paga, né? Uma faculdade privada. Então, eu acabei fazendo medicina em Sorocaba, na PUC São Paulo, e quando me despertou, que foi mais ou menos no 6º ano só, a vontade de fazer dermatologia. Lá em Sorocaba o curso não era bom, não tinha residência, estágio, nada. Eu então estudei muito, eu sempre fui uma ótima aluna, sempre. Todos os anos eu passei sem precisar de exame final, segunda época, nada disso. Então eu era muito estudiosa, e aí eu estudei muito e eu passei na USP, que era, né, o sonho dourado. Na época eu não fiz a prova na Paulista, eu fiz em outras escolas, passei na USP. Então eu fiz residência em dermatologia na USP, foi onde eu aprendi tudo da dermatologia, tudo. Mas quando eu terminei a residência, eu queria fazer pós-graduação, e na época a pós-graduação da Escola Paulista era melhor, era mais organizada do que a da USP. E aí um professor, que era professor da Paulista e também da USP, me convidou para fazer a pós-graduação aqui na Escola Paulista, e eu vim para cá. Fiz mestrado e doutorado. Primeiro eu fiz mestrado, terminei em 1985, mas daí eu não via nenhuma possibilidade de ser professora em lugar nenhum. Eu meio que desisti e fiquei trabalhando só. Eu abri consultório privado em Sorocaba, que foi um sucesso. Eu fui super bem lá. Eu sempre fiz concursos públicos, então eu tinha emprego público do estado e federal, que na época era o INAMPES. E aí, mas depois eu resolvi ir lá na faculdade, lá de Sorocaba, pedir para ser voluntária na dermatologia, e aí eu fui voluntária. Quando eles me aceitaram, eu resolvi fazer o doutorado. Aí eu fiz o doutorado, depois eu fui contratada na PUC em Sorocaba para dar aula na dermatologia, mas não era um ambiente muito bom, enfim, era muito, não era uma disciplina organizada, enfim. Mas eu fui ficando por lá e fazendo a pós-graduação na Paulista, e aí me apaixonei pela Escola Paulista. E aí aconteceu um fato inusitado que ninguém acredita. Eu tinha um emprego do INAMPES, que era um emprego federal,
num hospital aqui em São Paulo, que era o Hospital Infantil Darcy Vargas. Lá também tinha um ambulatório grande de dermatologia pediátrica e já tinham 2 outros dermatologistas. Eu fui a terceira que entrei lá através de um concurso. E chegou um momento quando eu estava fazendo ainda a pós-graduação, o doutorado, que o diretor do hospital me chamou e disse que não havia demanda para 3 dermatologistas, que como eu fui a última que entrei lá, eu deveria buscar um outro lugar para eu trabalhar e fazer uma transferência. Eu quase não acreditei, falei com o professor na Escola Paulista, ele falou, pode tocar isso, vai atrás e pode vir para cá, você vai ser muito bem aceita aqui. Com isso, levou 2 anos, é um grande processo, é um processo que se chama redistribuição de cargo, que passa por ministério, etc. Mas, finalmente, eu consegui ser transferida definitivamente do Ministério da Saúde para o Ministério da Educação, e aí eu virei médica da Escola Paulista de Medicina. Aí, estando no departamento de dermatologia como médica, eu sempre quis ser professor, ser docente. Aí eu acabei fazendo 3 concursos, porque sempre tinha alguém na minha frente, e no 3º concurso eu entrei para a carreira do magistério superior. E aí agora eu estou fazendo as minhas progressões, etc. Nesse momento eu sou professora associada 3. A Escola Paulista virou assim a minha escola. Eu nem sinto saudades dos outros locais por onde eu passei. Aqui é a minha escola, o ambiente é muito bom em todos os sentidos, as pessoas me receberam. No começo eu tive algumas restrições, mas de 1 ou 2 pessoas dentro do departamento, mas depois logo que eu vim transferida, mas depois como eu enfrentei concursos públicos para professora adjunto, as pessoas viram que eu não tinha medo de enfrentar concurso, enfrentei 1, enfrentei 2, enfrentei 3 e passei. Depois fiz livre docência, ou seja, acabei ficando numa posição bastante confortável dentro do departamento. No departamento, eu já fui chefe do departamento, eu já fui coordenadora do setor de cosmiatria, que é essa parte da dermatologia mais estética. Eu faço parte também do setor de cirurgia, ou seja, eu tenho um trabalho bem amplo dentro do departamento. Gosto demais da graduação, adoro os alunos, gosto muito de dar aula para eles. Aliás, eu gosto muito desse contato com jovens. A minha vida em Sorocaba eu tive que encerrar, porque eu no final me casei, meu marido é de São Paulo, tive uma filha. E até os 2 anos dessa menina eu ainda trabalhava aqui, trabalhava em Sorocaba, porque eu tinha um consultório muito bom em Sorocaba. Mas depois eu fiquei doente, eu tive 2 septicemias graves, com um intervalo de 1 ano. Depois descobri que eu tenho uma imunodeficiência primária e quando isso aconteceu eu resolvi parar de viajar e fiquei só em São Paulo. Fui convidada por 2 colegas para entrar numa clínica, privada, então acabei tendo também minha clínica privada aqui, que agora eu também desisti em 2020, durante a pandemia, eu me aposentei do trabalho privado e agora eu vivo só na escola, até pedir dedicação exclusiva. Nesse momento sou dedicação exclusiva no departamento de dermatologia. Gosto demais desse contato com gente jovem. Assim que eu pude, eu me credenciei num programa de pós-graduação aqui da Escola Paulista, que é o programa de pós-graduação em medicina translacional. Então já orientei muitos mestrados, muitos doutorados, é algo bastante trabalhoso, mas que eu gosto demais. Aqui na escola também há muitos anos eu participo do Comitê de Ética em Pesquisa. Atualmente, até além de membro do comitê, eu sou vice-coordenadora no comitê, um trabalho que eu gosto demais. Durante a minha chefia no departamento, 3 anos, foram 3 anos em que eu conheci muitas pessoas,
muita gente muito bacana que tem nessa escola, fiz muitos amigos, conheci melhor como funciona uma universidade federal, com todas as suas dificuldades, com todas as suas restrições. E assim, foi uma experiência muito gratificante, apesar do trabalho que dá, mas foi muito gratificante. Eu aprendi demais na chefia. E hoje continuo no departamento, também sou membro de uma Câmara Técnica de Cosméticos na Anvisa, então eu também tenho um papel dentro da Anvisa. Tenho bastante participação na Sociedade Brasileira de Dermatologia, faço parte da comissão científica da sociedade, sou coordenadora do Departamento de Cosmiatria da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Com isso, atendo muito a imprensa, muitas entrevistas, muitas matérias, escrevo textos, respondo muitas perguntas para todo tipo de mídia, sempre com a intenção de educação médica, né? De educar as pessoas sobre o que é o caminho correto dentro da dermatologia. Hoje em dia a dermatologia está muito contaminada pela questão estética, todo mundo só quer fazer estética, só quer injetar botox, preenchimento, fazer laser, fazer procedimentos que obviamente proporcionam um ganho melhor, né? É uma questão financeira, o ganho é muito melhor, então todo mundo quer fazer isso, nós temos essa parte no departamento, é nossa obrigação, faz parte da matriz de competências da SBD, porque o nosso serviço é credenciado pela SBD, faz parte esse treinamento. Então nós damos esse treinamento para os residentes, os alunos não vêm tanto, mas o que eu sempre dou de conselho para os residentes, né, para os jovens médicos, eu dou muitas aulas em congresso, até em muitos internacionais, inclusive, e a minha linha de pesquisa é em acne e em envelhecimento cutâneo. E na questão do envelhecimento entra toda essa parte dos procedimentos. Mas o que eu digo para eles é que assim, esse mercado está super congestionado, muita gente fazendo a mesma coisa, inclusive uma invasão de outras áreas da saúde, como dentista, biomédico, enfermeiro, farmacêutico, todo mundo querendo fazer procedimentos, mesmo médicos de outras especialidades. Hoje ele é anestesista, amanhã ele faz meia dúzia de cursos de final de semana e se torna um médico injetor. A gente diz isso, um médico que só faz estética. Então, esse mercado está saturadíssimo. Eu acho que todo dermatologista tem que saber um pouco disso, mas eu acho muito interessante que se dediquem a outras áreas. Nós temos visto residentes que, por exemplo, se interessaram por tratamento de úlceras e se deram super bem, porque ninguém quer tratar úlcera. Outros que se interessaram pela dermatologia hospitalar. Na dermatologia tem muita urgência, tem doenças graves que precisam de internação. Também se deram muito bem porque ninguém quer ir para o hospital. Nenhum dermatologista que só pensa na estética quer ir para o hospital. A outra questão que eu sempre falo é a vida acadêmica. Eu acho que a vida acadêmica vale a pena, você vai tendo um reconhecimento ao longo do tempo. Isso acaba revertendo em ganho financeiro cada vez que você faz uma pesquisa clínica ou que você dá uma aula para uma empresa, você ganha algum dinheiro extra, então isso vale a pena, além da satisfação pessoal, dessa sensação de que você está formando pessoas, está deixando futuros professores. E eu tenho uma expectativa, sou otimista, tenho uma expectativa, uma esperança que algum dia a carreira de professor seja melhor valorizada nesse país, porque os professores estão acabando. Ninguém quer fazer carreira acadêmica. A gente tem situações na escola que abre concurso, não aparece nenhum candidato para ser professor, porque de fato o salário não atrai. Até tem professor que fala, não dá porque eu não vou conseguir pagar a escola para os meus filhos. Então, é uma situação muito triste. A gente espera, eu tenho essa sensação de que toda vez que começa a diminuir muito o número de um tipo de profissional,
ele acaba sendo valorizado e isso pode reverter em salário melhor. É a expectativa que nós temos. Enquanto isso, eu sou uma grande estimuladora de que os alunos, os residentes, façam pós-graduação, façam carreira, tenham uma vida acadêmica. Isso não impede de ter uma vida em clínica privada também e de fazer tudo que a dermatologia contempla.